Senhoras e senhores, doutoras e doutores, sejam muito bem-vindos a mais um Doutor Esteta Podcast. Mais uma vez aqui com meu amigo Dr. Rafael Nunes. Seja bem-vindo, meu amigo. Sempre um prazer, meu grande amigo Doutor Esteta. Uma honra estar aqui nesse podcast de hoje e com uma amiga especial, né? Uma estrela, né, Rafa? Uma estrela e minha parceira de viagem agora daqui a 15 dias para Madrid e Barcelona. Olha que dureza, olha que coisa simples, feliz no simples. Vai ser o resumo desse podcast de hoje. Pessoal, essa estrela que o Rafa está falando é a doutora Luciana Rezende. Seja bem-vinda, doutora Luciana. É uma honra ter você como nossa convidada hoje. Você que tem uma qualificação assim altíssima a nível internacional. Queria que você se apresentasse e falasse, pessoal, quem é a doutora Luciana e como que começou essa trajetória linda dentro da estética. Muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada em estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Luciana Rezende, eu sou biomédica esteta, eu me formei na Universidade FUMEC. Eu sou especialista em harmonização full face e perfiloplastia não cirúrgica, são as minhas principais atuações hoje. E essa história, eu fiz uma transição de carreira, eu sou advogada, e eu fiz uma transição de carreira aos 50 anos. E assim, a estética, nossa, mudou minha vida por completo, a coisa que eu mais amo fazer. Na verdade, eu nem sinto que eu estou trabalhando. E tive o privilégio de, ano passado, estar presente lá no EFA, fui uma das convidadas para estar lá, conhecendo aí a nova geração de bioestimulador, onde o Dr. Rafael foi o speaker, né, que nos introduziu essa nova tecnologia, e foi simplesmente transformador na minha vida, na minha clínica, inclusive, né? Que alegria, né? Que alegria quando você ouve de uma pessoa desse tamanho, gente, com essa simplicidade, né? A gente fica... Ela não foi convidada para o EFA, né? Ela é professora do EFA, foi uma das embaixadoras ano passado do nosso projeto do EFA. O EFA, o Expert Face Anatomy, ele reúne os maiores professores e as maiores professoras do Brasil para um período de alguns dias na Espanha. Esse ano, a doutora Luciana vai coordenar junto conosco, né? A gente está levando 30 profissionais brasileiros, 15 professores, entre professores e professoras, para levar esses profissionais a um outro momento de carreira, né, Lu? Exato. Assim, o EFA, eu acho que ele é transformador. E todos os professores que vão para o EFA, como a doutora Lu, carregam uma missão de levar algo muito especial para os seus alunos. A gente vem preparando eles há meses, né, através de aulas, de ensaios, do que vai vir lá. A doutora Carol Albuquerque, que esteve aqui com a gente, é uma das embaixadoras, a doutora Paula Farnese. O doutor Esteta é quase um sócio do EFA, né? Quase eu tô começando a achar, eu acho que a turma tem que te levar para a Espanha. E, inclusive, é mais uma convidada que fez essa transição de carreira. Tivemos a doutora Paola, tivemos a Carolzinha, que fez essa transição, que era uma... Engenheira, e agora uma advogada, né? E o que é legal, né? Assim, conta pra gente, eu acho que daqui a pouquinho a gente promete que a gente fala dos bioestimuladores, né, dessa nova geração, mas conta pra gente do momento da decisão, Lu, até você fazer essa transição e ter uma carreira de muito sucesso. Você é extremamente respeitada no meio acadêmico, né? Hoje ela coordena a FUMEC, né? A pós-graduação. A pós-graduação levou a FUMEC a um novo status, né? É um profissional, ou seja, é um profissional acadêmica. No consultório é uma potência. Conta pra gente esse mindset, como é que é essa virada? Porque tem tanta gente ouvindo a gente, ou que vai ver um corte aqui, que talvez essa contribuição faça essa pessoa ver que ela pode, né?
Conta pra gente como é que foi essa decisão e essa transição. Eu sempre gostei da estética, né? Eu sempre me vi assim fascinada pelos procedimentos estéticos e eu sempre estudei muito por mim mesma sobre estética, sobre tudo que ela poderia oferecer em rejuvenescimento. E aí aos 49 anos, eu decidi mudar completamente a minha carreira e voltei para a universidade. Eu tive uma passagem meteórica pela FUMEC, porque um curso de 4 anos eu terminei em 2. Uau! Porque como eu já tinha uma formação, e eu só estudava dia e noite, só estudava. Durante todo o curso, eu fui selecionando, durante toda a universidade, eu fui selecionando vários cursos, então, porque eu tinha pressa, né, devido à minha idade. Então, quando eu me formei pronta para atuar. Já tinha escolhido, né, assim, eu fui selecionando os cursos que eu achava mais importantes na minha vida e me formei pronta, já atuando e com essa vontade imensa de fazer diferença na vida das pessoas. Hoje eu sinto que eu realmente vivo o meu propósito de vida, que é cuidar das pessoas, restaurar a autoestima das pessoas, principalmente de mulheres 40 a mais. Então, o público que eu atendo várias idades, mas o público que eu mais gosto de atuar são mulheres aí que começam a perceber os primeiros sinais de envelhecimento. E, assim, para poder falar, né, dessa nova geração dos bioestimuladores, eu queria que você falasse um pouquinho dessa antiga geração de bioestimuladores. O que quando você se formou, você viu que tinha ali na época e hoje essa diferença e como esses pacientes, né, essas mulheres 40 a mais, elas estão conseguindo sentir essa diferença dessa entrega de resultados. O que acontece? A primeira geração de bioestimuladores, eles atuam de forma, como é que fala? Inflamatória. Tá? O que eles causam? Uma inflamação no tecido de forma controlada, e isso traz junto a bioestimulação de colágeno, né? Então, a gente tem até alguns problemas de nódulos, né, em alguns casos, justamente por essa inflamação que o bioestimulador causa na pele. E agora, com a nova geração, não existe isso mais, né? São bioestimuladores baseados em epigenética. O principal deles, acho que o mais importante, o primeiro aí do mercado é o Redenx. É, né? O único do mundo. Né? É o único do mundo. É o único do mundo, né? E ele atua sem causar a inflamação e ele traz um resultado muito natural. Na verdade, ele atua reorganizando ali a informação entre as células, trazendo mais rejuvenescimento sem a antiga inflamação que os outros traziam. É muito disruptivo, sabe? Porque, de repente, você está em casa, né? Ouvindo isso, ou se você é profissional da área de estética, está ouvindo isso que a doutora Lu está trazendo aqui para a gente, e pode parecer algo que não vai acontecer. Mas uma das frases mais importantes que ela colocou, e que hoje é um dos grandes segredos dessa nova geração, e Redenx é só o primeiro, né, Lu? Uhum. Tem tanta coisa que vai vir pela frente. Ela falou de comunicação entre as células. E talvez tenha sido, assim, dos últimos meses, a melhor palavra, porque, e eu vou passar a falar isso, porque eu falava, Lu, muito em relação de falar direto com o receptor. Mas talvez a forma mais correta realmente de falar seja a que você trouxe agora. O Redenx, essa nova geração de bioestimuladores, faz as células conversarem melhor, né? E talvez isso traga essa naturalidade, que é devolver o que é seu, né, Lu? Exatamente. Que é uma coisa diferente. Lu, tem muita gente da estética que acompanha a gente, e o Felipe, ele troca tráfego depois, e a gente já viu aí alguns cortes que ele faz, chegar a 100 mil, 200 mil pessoas assistindo. E a gente tem um público aqui que está começando. Hoje, quando o público 40 a mais é um público muito difícil, porque é um público muito exigente. Sim, ele já conhece a estética, ele já passou a fase de experimentar,
Muita gente nesse 40 mais está enfrentando um dos maiores dilemas, que é a pré-menopausa, né? Que é uma fase difícil, né? E que a pele fica muito, sofre muito, a né, pele nessa sofre fase. muito. A gente ouve muito Jardis Volpe falar sobre isso, né? Jardinzinho, um beijo no coração, tá na China agora essa semana. Me diz uma coisa, se você tivesse hoje que pegar uma turma que está aqui assistindo a gente, me conta um pouquinho o seu passo a passo, o que, que você combina, o que, que você gosta de fazer com liberdade, sem aquela pressão acadêmica, sabe? O seu A consultório. cereja do bolo. A cereja do bolo. É né? por A onde receita. se você é um paciente que está aqui assistindo e você quer ir no consultório da doutora Lu, ela vai te atender assim. Me conta o que você gosta de fazer, qual é o passo a passo que você traz para esse cliente. Eu desenvolvi um protocolo com produtos da Meso, em que hoje eu faço como se fosse um full face, tá? Mas com pouco preenchedor. Eu uso aí entre 4 e 5 ml, o restante todo é de vitaminas, minerais, peptídeos, o bioestimulador, o Redenx está incluído, e que a gente faz esse mix e injeta na pele como se fosse um full face. De preenchedor, ele faz um pouco de reposicionamento dos tecidos, mas a principal ação dele é a bioestimulação de colágeno sem trazer o processo inflamatório. Então, e ainda eu selo o tratamento com um microagulhamento, com uma parte que eu separo, e é um protocolo que no dia seguinte os pacientes me ligam. Eles falam, o que você fez no meu rosto? Aí vem aquela Que pergunta, a pele está um veludo. você deu nome para esse protocolo ou não? Dei um nome. Então conta pra gente qual é o nome desse protocolo para a turma O pessoal poder vai te ficar achar. curioso, Tem né? que Mas ver, eu né? ainda vou lançar esse protocolo assim, ainda oficialmente, mas eu já atuo lá no consultório. É o LR Pro Beauty, que ele vai trazer uma naturalidade ao resultado. E o Redenx começa a bioestimular colágeno com 24 horas após a aplicação. Então, nós não estamos mais na era do bioestimulador, que você tinha que esperar 90 dias para ver o efeito. Porque a pessoa que vai fazer um procedimento estético, ela quer o resultado. Aí você fala com ela, não, você vai ter que esperar 90 dias. Ninguém quer isso. Gente, É isso que a doutora Lu está falando é incrível. Agora, eu acabei de apresentar no Full Body e no Contox, eles cederam gentilmente na Europa as primeiras imagens de ultrassom comparando o pré e 15 dias após a aplicação de Redenx. E o espessamento da matriz extracelular é incrível. Para você, de repente, que é leigo, que é paciente, né, ou que se interessa por estética, que está acompanhando a gente, isso quer dizer o seguinte, imagina que você tem a sua pele com uma espessura. A pele que você vê é a parte de fora. A pele que você não vê é o que dá sustentação a essa pele, onde toda a mágica acontece. Em 15 dias, o Redenx já consegue espessar essa pele de forma significativa, tão grande que até em ultrassom de superfície você consegue ver. Surreal, né? Isso que a doutora Lu trouxe, né, do LR Pro Beauty, é muito legal, porque é um pró mesmo, um procedimento pró. É algo, como a garotada do videogame fala, não é noob, é pró. Olha eu tentando ser moderninho. E o doutor Esteta já nessa pegada de pré-lançamento, tivemos o doutor Rafael Pacheco com o pré-lançamento do parafusinho de ancoragem dele, né? E agora a Lu lançando no pré-lançamento do Pro LR Pro Beauty, tá registrado aqui, ó, em primeira mão. Hoje não tem mais como a gente falar de estética, só falar de amenizar rugas ou de reposicionamento de tecido. As pessoas hoje querem algo além, né? E a mulher 40 a mais, ela precisa de algo além devido à qualidade da pele, que já começa a perder, né, um pouco, muito colágeno, elastina e tudo. Então, com
essa nova geração de bioestimuladores, você consegue fazer com que essa pele não só fique mais rejuvenescida, mas ela aprenda a ser uma pele jovem. Porque com essa nova comunicação entre as células, você meio que ativa os genes da juventude, né? E é um resultado duradouro. A pessoa tem que fazer uma manutenção, é óbvio, mas Claro. é um resultado duradouro e muito satisfatório. A população ela chega querendo um resultado assim imediato, né? Exato. Tivemos vários profissionais injetando quantidades elevadíssimas de preenchedores, né? E a pessoa realmente ela conseguia transformar a face ali naquele momento. Como que é chegar para o seu paciente que tem esse perfil de excessos, de querer quantidade, e falar para ele que a nova geração de estimulação ela pode demorar um pouquinho mais no longo prazo, mas que o resultado ele vai ser entregue dentro da naturalidade? Eu acho que a gente está passando por uma fase na estética avançada em que a gente tem que educar mesmo o nosso paciente, né? Eu acho que a gente está passando por uma transição, né? Que antes era só volume e pronto. Hoje não. Hoje a gente traz volume, a gente traz tecnologia. Então, essa questão, eu acho que é uma educação mesmo do paciente, porque quando você alia, né, a epigenética com os preenchedores, eu falo que é uma união da arte com a ciência, né? Isso veio facilitar muito a vida dos profissionais da saúde, né, os injetores, e trazem um resultado assim, realmente muito bonito, natural e elegante, que é a tendência do mercado hoje, porque é o quiet beauty, né? Você faz o rosto da pessoa, a pessoa não sabe exatamente o que foi feito ali. Você não tem mais aquela cara de preenchedor, né? É muito legal. A gente estava em Mônaco agora e eu encontrei com o Igor Alves. Eu não o conhecia, eu conheci a noiva dele, a Jéssica, que trata com a gente no Dr. Laser. E ele, que foi um ícone da volumetria, né? A gente pode falar assim, talvez um cara que ficou marcado por altos volumes. Ele estava falando sobre a mudança de conduta dele, trazendo exatamente o que a doutora Luciana Rezende está falando. Uma aplicação numa sessão máxima de 4, 5 ml, com uma forte pegada de restaurar o que é seu, de um quiet luxury, de uma coisa de mudar muito pouco, né? Porque as pessoas também não querem mais se ver diferente. Exato. Muito diferente assusta, né? O muito diferente assusta. Eu acho que isso facilita muito para esses profissionais que estão sendo inseridos agora no mercado de trabalho, porque a quantidade excessiva, né? Para um profissional que ele está começando, como que ele vai arrumar um paciente para chegar e falar que vai injetar uma quantidade de 5, 6 ml de preenchedor e sem ter aquela confiança de chegar e passar um protocolo final para o paciente ali, porque estamos falando de um ticket alto dentro da entrega ali da avaliação, no caso, e o protocolo pronto para o paciente ali, e o paciente ter confiança de fechar esse valor, sabe? Eu acho que essa questão facilita muito para o profissional que está começando, ele começar com essa tecnologia de longo prazo, da questão não inflamatória, né? Isso facilita muito, até para intercorrências também, né, Rafa? Eu não tenho a menor dúvida de que a estratégia de ciência e arte que a doutora Lu colocou, e é muito importante entender isso. Ciência, né, Lu? O braço onde um profissional como ela, talvez nas entrelinhas, para de repente quem não é da área, ela prepara o terreno. Quando ela chama de vitaminas, ela está devolvendo àquela região aquilo que a gente não consegue comer, né, e fazer chegar. Então, uma preocupação muito grande com o microambiente que está ali. Do outro lado, ciência é a capacidade de um profissional como a Lu de entregar o que existe de mais moderno. Porque muita gente
continua fechado para o moderno, fechado para o novo. E quando você se fecha para o novo, especialmente o novo, quando ele traz tecnologia e ciência, por isso que a palavra que ela usou, ciência, foi incrível, é não oferecer ao seu paciente a melhor solução e se apegar a um modelo antigo. E quando a doutora Luciana ela vai para Barcelona com a gente, ela vai para Madrid com a gente, essa colaboração dela sobre 30 profissionais que estão ali, que vão se tornar agentes multiplicadores, é tão importante que transforma a prática, porque ainda existe muita gente apegada ao modelo antigo. Eu imagino que quantas pessoas ainda recebem informação um pouquinho atrasada, né? E o podcast Doutor Esteta tem aberto uma porta para pessoas como a doutora Luciana Rezende, que é uma estrela, sim. Por quê? Porque abraçou técnicas modernas, seguras, aprovadas por órgãos reguladores como o MDR europeu, que é o órgão mais duro hoje, né? Quando ela está fazendo Redenx ali, ela está fazendo algo que passou por 4 anos de pesquisa e desenvolvimento. Então é muito especial. Tem uma gratidão especial ao carinho com que a doutora Luciana Rezende abraçou essa causa da nova estética regenerativa, né? E se você está em dúvida, vai lá visitar e fazer o protocolo LR Build Pro. É isso Pro aí. Build. Tô aprendendo. Doutor, fala pra gente, para esses profissionais que vão até a Espanha para poder receber essa capacitação ali com grandes profissionais, você e o Rafa, como que eles têm esse acesso? Como que eles chegam até esse momento de poder estar ali participando dessas aulas que são incríveis, igual vocês já falaram aqui? Nós convidamos, né, muitos profissionais, a gente faz o convite, eu acho que são profissionais que já têm uma certa qualificação, não é um convite aberto a todo e qualquer profissional, não é isso, doutor Rafael? Sim, a gente escolhe algumas pessoas e faz esse convite para estar ali. E assim, é um momento para a carreira da pessoa transformador, porque ali você vai ter a oportunidade de aprender com cientistas que desenvolveram o produto, né? Não só o do bioestimulador, mas também a gama enorme de produtos que a Mesoestética entrega. Eu acho que hoje no mercado nós não temos uma empresa com essa quantidade de produtos de qualidade que vão te ajudar aí a ter esse resultado de excelência nos seus pacientes. Então, os profissionais que estarão lá conosco vão ter acesso direto a essa conversa com os cientistas, com todos os professores. Dr. Rafael é um showman, chega lá. Não, sério, depois que eu tive a aula com ele, depois eu vou te contar isso, que a gente ainda não teve oportunidade. Esse protocolo que eu desenvolvi foi mediante a uma fala que você teve lá durante o EFA. Exato. E aquilo ali virou a chave. Eu falei assim, não, eu vou desenvolver esse protocolo. E é realmente um sucesso. Pele de pessoa, pele de fumante. De vermelha, às vezes, Rafa, a pessoa está atenta ali. Exato. E a que não está atenta, ela deixa de pegar um insightzinho ali que pode ser mudança de chave, né? Igual você falou. Então, assim, pessoal, tem muita gente que chega para fazer uma capacitação e não entrega ali toda a atenção no profissional que está falando, no profissional que está trocando experiência, às vezes igual ao nosso podcast, quanto conteúdo que nós já entregamos aqui, né, Rafa? Nossa mãe, só. Quanta gente que não paga caríssimo em mentorias para poder ter acesso a coisa que nós já falamos aqui há mais tempo, né, Rafa? Então, é assim, verdade. O propósito do Doutor Esteta é justamente isso, sabe, Lu? Levar informação qualificada, trazer profissionais sérios que estão compromissados ali com a estética verdadeira, não com a estética que deixa produtos vencidos, né? Tivemos várias abordagens da Anvisa em pessoas que estão assim
manchando a estética, sabe? E a população, ela chega a ver isso, né? Quem que não está ali buscando uma manchete profissional de estética faz algum erro e o paciente sofre as consequências, né? Então isso chega para a mídia. E o nosso propósito é justamente isso, mostrar que a estética ela não tem somente esse lado, que o lado mais bonito é o lado da autoestima, o lado de transformar a vida de várias pessoas, né? Tivemos aqui já a doutora Jaqueline trabalhando com harmonização íntima, que é um tema que muita gente ficou assim, com um bloqueio do procedimento e hoje está bem alta, né? Então, o nosso propósito é esse, sabe, Lu? Levar informação qualificada mesmo e verdadeira. E muito feliz por você estar aqui com a gente, compartilhando, né? Essa trajetória, essa trajetória mesmo, uma trajetória brilhante, né? É uma estrela, né, Rafa? Eu queria aproveitar aqui para agradecer a Nepuga, né, em nome de toda a família da estética, em nome de todos os colegas que fazem estética, porque é um forte patrocinador do Dr. Esteta, né? Talvez a empresa que começou esse processo, né, de formação da estética, de quantas vidas foram transformadas dentro da estética. Porque a estética transforma vidas. Ela não transforma só a vida do paciente, ela transforma a vida de muitos profissionais. A estética é um indutor da locomotiva do país. Um evento da estética, ele atrai milhares de pessoas. Um profissional da estética, além de todo o staff que ele tem ali, né, dentro do consultório, ele tem toda a indústria farmacêutica por trás. Quando você fala de uma ida à Espanha, né, como a gente vai agora, você movimentou agência de viagem, companhia aérea, é muito maior, né? Você tem que alimentar essa turma toda, né, nos eventos no Brasil. É muito especial. Então, eu queria realmente deixar aqui uma gratidão à Nepuga, que faz com que um espaço como esse seja possível. Né? Pegando esse gancho seu, Rafa, aproveitar para mandar um grande beijo para a doutora Ana Carolina Puga, né? Para quem não conhece a Nepuga ainda, a Nepuga ela é a pós-graduação hoje que apoia o Dr. Esteta Podcast. São mais de 50 mil profissionais atuando na estética hoje que passaram pela Nepuga, pós-graduação estética, cursos livres. Pessoal, quem quiser ter acesso a todo esse leque de opções, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, biólogos, entre em contato com a Nepuga, agende sua pós-graduação, os consultores eles estão lá para poder entregar para você informação qualificada sobre os cursos e a pós-graduação, né? É isso. Tem que fazer o merchan, né? Não podemos deixar de fazer, né? Do patrocinador, senão a gente não consegue manter o Dr. Esteta de pé. Né? Vamos lá. E ó, dizem aí que vai pintar um acordo com a Dr. Laser. Eu tô de dedo cruzado, hein? Vamos ver, você vai levar essa missão aí. Vamos ver. Também abrir esse espaço para a doutora Luciana falar também da FUMEC, que onde a doutora Lu atuou, passou. Conta um pouquinho para o pessoal como que funciona esses profissionais que passam pela FUMEC, como que é esse processo aí? A Universidade FUMEC é uma universidade muito qualificada, né? Os professores são de altíssima qualidade. Eu me formei lá como biomédica esteta e logo depois, 6 meses depois de formada, eu fui convidada para dar uma nova cara à pós-graduação estética avançada, né? Para reformular toda a matriz das aulas. E hoje, eu acho que também a Universidade FUMEC ela oferece aí uma pós-graduação de excelente qualidade também. São 360 horas de aulas, né? Sendo que 155 horas de aulas práticas. Então, a pessoa aí tem um universo aí dentro da estética avançada para escolher aí o melhor caminho a seguir.
E como que é esse contato com os alunos que passaram pela pós e acabam encontrando com ele em algum evento desse? Falando assim, Lu, eu fui aluno lá da FUMEC, eu lembro de você lá. Como que é? Tem alguma história que te marcou? Não, assim, é maravilhoso. Onde eu vou, a gente é cumprimentado. No dia que eu estava no Full Face, toda hora, oi Lu, todo mundo cumprimentando, né? E assim, são muitos alunos, hoje nós estamos em vigor lá com 120 alunos só na pós-graduação. Muito aluno. Uma turma vai se formar agora, vai ficar 90, e aí entra uma outra turma que a gente ainda não sabe a quantidade de alunos que está entrando. São alunos só de Belo Horizonte ou vem aluno do Brasil de toda inteiro? a região. Minas Gerais, a gente recebe aí de várias cidades de Minas, tá? E assim, aonde eu vou, as pessoas, às vezes eu estou num evento, fui aluno, seu aluno lá na pós-graduação. E é muito bom, né? É muito bom ter esse contato. Eu adoro ter contato com os alunos, com as pessoas mais jovens. Eu acho que abre a mente da gente, né? Eu brinco com isso, Lu. Eu acho que a gente, quando dá aula, a gente rejuvenesce. Exato. E nos mantém pressionados. A estudar mais. Exato. Porque, naturalmente, existe uma coisa na nossa vida que é a zona de conforto. Você faz um preenchimento de uma forma, você faz um bioestimulador de uma forma, você faz uma tecnologia de uma forma. Você se acostuma com aquilo. Quando você dá aula, e no mundo que a gente vive hoje, de inteligência artificial, de chat GPT da vida, porque o Google é passado, né? Então, o aluno, ele chega, talvez cru de procedimento, mas ele chega muito maduro do ponto de vista de já ter ouvido falar. No Instagram, TikTok, são ferramentas onde os profissionais colocam ali muito conhecimento. Um podcast como o Dr. Esteta. O cara assistiu uma aula aqui hoje com a gente. Falou de bioestimuladores da nova geração, neoestimuladores. Ele assistiu isso aqui. Ele amanhã foi para a pós-graduação, perguntou ao professor dele, ele não sabe. Olha a situação. Isso acontece. Olha como é que se manter ativo no meio acadêmico é importante. Né? Claro que tem que ter uma coragem imensa para estar no meio acadêmico de universidade, porque esse é duro, porque o trabalho não é mole, não. Não. Conta um pouquinho da gente do trabalho para manter uma estrutura dessa em pé, Lu. Nossa, é muito trabalho, muito trabalho. Nós assumimos aí um grande desafio, que era fazer a reorganização dessa pós-graduação, e graças a Deus deu tudo muito certo, foi um sucesso. Inauguramos lá um laboratório que acho que a FUMEC já precisava desse laboratório há muitos anos. Estamos com um laboratório hoje muito moderno, de 100 metros quadrados, climatizados. Inclusive, vou fazer um convite aqui para o MES Estética ir lá no laboratório, né? Para apoiar um laboratório lá, né? Precisamos. A MES Estética tem que passar aqui no Dr. Esteta. MES Estética, então você tem que vir do Dr. Esteta, tem que ir lá na FUMEC. Já tem um kitzinho da MES Estética lá pro Dr. Esteta. Você ganhou um kitzinho, você tem um kitzinho. Não agradecer o pessoal da MES Estética, né? A Lu já falou, doutora Carol Albuquerque, doutora Paola Farnese, e esses profissionais que estão chegando, quem não conhece a MES Estética, o que tem que fazer para conhecer, Rafa? É muito simples, né? Primeiro você tem o Instagram da MES Estética, que está ali com uma riqueza de informações muito grande. Você tem hoje, escrevendo para a MES Estética, seja um direct para o Instagram ou para um canal através do site, você vai rapidamente ser atendido por um profissional, por um consultor da MES Estética. Se você escrever para o Dr. Esteta, se você escrever para a doutora Lu, se você escrever para mim, a gente te encaminha, né, para alguém cuidar de você. Então, é muito, muito simples. Né? Eu acho que a Lu colocou, antes do podcast entrar, a gente estava batendo um papo, né? Talvez um papo sobre as dores do crescimento. Né? Talvez o grande desafio da MES Estética seja continuar atendendo com o mesmo carinho, né? Depois de um crescimento. A MES Estética cresceu ano passado 400%. Ela quadruplicou de tamanho no Brasil. O país cresceu 2,5%. A MES Estética cresceu 400%. E a Lu estava falando o seguinte, que dificilmente hoje no mundo, né, tem um portfólio igual o da MES. Não tem. Eu não conheço uma empresa que tem o portfólio, porque ela te entrega desde o produto que você vai usar dentro do consultório, todos com muito resultado e excelência, e os produtos home care.
Então, tudo da mesma linha, né? É maravilhoso. Nossa. Lu, falando em home care, vamos pegar essa deixa. Lu, o que você pensa do home care? Você manda o seu cliente lá para Araújo, para o seu Araújo, ou você tem um home care especial para eles? Pois é. Home care é engraçado isso, porque é uma quebra de paradigma, inclusive para as mulheres 40 a mais, porque são mulheres que já deveriam estar no home care há algum tempo e às vezes eu recebo algumas que nunca usaram nada. A melhor opção hoje é você dar continuidade aos produtos da mesma linha que você está usando em consultório. Então, eu sempre indico para as minhas pacientes produtos da Meso, que vão ali dar continuidade ao que a gente começou, o que foi feito ali no atendimento, né? E isso traz total diferença. Nós temos hoje produtos aí que trazem um rejuvenescimento, uma pele bonita, né? Tem um queridinho que sempre está ali. Mas isso é uma pergunta cruel. Entregue. E aquele que você não deixa passar para nenhuma. Um queridinho sempre está ali, produtinho que fala assim, não, esse tem que indicar. Eu acho que ele está querendo uma consulta. Eu também estou achando que o doutor Esteta está pedindo uma consulta aqui. Você pegou no meio minha do podcast aqui, poxa. Assim, eu sinceramente, os produtos são tão bons e uma gama tão diversificada que dá para você atender a todos os tipos de pele, que realmente não existe, assim, acho que um queridinho, não. Sabe? Assim, cada caso a gente indica um tipo de produto e isso faz total diferença na pele das pessoas, das minhas pacientes. Um dos grandes segredos, eu acho que a Lu já tem uma experiência gigante com isso. Queria falar para vocês aqui que, caso quem não sabe, a doutora Lu não é mentora de palco. Mentor de palco é aquele cara que não faz consultório, né? A doutora Lu tem um movimento gigantesco, né? Um dos maiores movimentos da cidade de Belo Horizonte, né? Não sei se Belo Horizonte ou se ela está ali do outro lado. Entre Nova Lima. Então, das duas cidades. Isso é muito especial, porque é uma experiência, vocês estão ouvindo de uma pessoa que faz, não é uma pessoa que fala, né? E ela trouxe um ponto muito interessante, que é a capacidade de individualizar o tratamento. E isso, para a gente, é uma mudança muito importante. A gente ficava refém no passado, né, da fórmula de manipulação. E por mais que a farmácia de manipulação seja fantástica, hoje falei com o Dr. Nelson, né, o Dr. Pio, né, um querido, né, e ele está industrializando a hidroxapatita nano dele. A nano? Olha! Mas por que ele está industrializando a hidroxapatita nano dele? Mudando de meso, né, trazendo um profissional incrível, que tem uma história linda, né? Por quê? A precisão da industrialização, a durabilidade do produto, eventualmente um produto que você faz magistralmente, ele tem 6 meses por lei de durabilidade, e aquele frasco duraria um pouco mais, né? Então, você tem ali elementos que você, na industrialização, são mais perfeitos, né? Você tem vários ativos, por exemplo, da Meso, que são próprios da Mesoestética e que você não tem como comprar ou mandar manipular isso. Então, essa onda que a doutora Luciana trouxe aqui, ela falando, né, de epigenética, né, é um dos bons exemplos. O Mesoepigen System é uma patente. E você só tem como usar isso, ou seja, levar o seu paciente 40 a mais, que está numa fase, né, onde de repente os hormônios começaram a cair, ela ainda não começou a repor, ou não pode, e você ter uma solução. Pensa nisso. A doutora Lu foi lá e fez o protocolo dela. Esse paciente teve aquele estímulo ali que vai perdurar. Mas aquela plantinha precisa ser regada, precisa ser adubada. De uma forma bem simples falando. Você imagina você sair do consultório da doutora Luciana com uma prescrição onde o seu gene que produz colágeno é estimulado todos os dias? Isso é arte e ciência que eu nunca mais vou esquecer. Essa combinação que a doutora Lu falou. Isso é incrível.
Isso é incrível, isso é mudar a história do rejuvenescimento. Exatamente. Para a população que está nos assistindo, pessoal, olha o que ela está oferecendo de resultado dentro das clínicas dela. Fala para o pessoal aí como que busca a doutora Lu para ter acesso a esses cuidados e fala um pouquinho da sua clínica. Não, a também. doutora Lu fui eu que inaugurei, né, gente? Eu chamando de doutora Lu aqui com intimidade. Doutora Luciana Rezende. Eu pessoal. atendo no Vila da Serra, ali no edifício Icon. Minha clínica se chama Perfil Perfeito, por causa uma das minhas principais especializações, que é perfiloplastia não cirúrgica. E podem me procurar no Instagram, doutora Luciana Rezende, com Z, Biomed, que lá vocês podem ver um pouquinho do meu trabalho, conhecer ali um pouquinho dos resultados que eu entrego na minha clínica diariamente. É um Instagram só profissional ou o pessoal consegue Não, acompanhar seu dia a dia lá também? Esse acompanha meu dia a dia um pouquinho. Eu tenho da clínica também, mas ele é meio que um reflexo do meu trabalho. Mas no meu eu coloco algumas coisas ali da minha vida pessoal também. Dr. Felipe Saldanha, que é um colega roxo aqui, também profissional assim, qualificadíssimo. Fera. Já falou muito aqui dessa questão do Instagram, que o profissional que fica só falando protocolo, o Instagram fica chato, né? As pessoas querem saber o que o profissional faz ali além do consultório, né? Exato. Eu já estou numa idade onde o meu Instagram começou muito tarde. Então tem filha indo para a escola ontem pela primeira vez, pai chorando. Tem umas coisas assim. O Instagram, eu acho que ele é um... As pessoas falam muito de posicionamento. Eu acho que está errado isso. Doutora Luciana Rezende, ela não vive de posicionamento. Ela é uma referência. As pessoas estão confundindo referência com posicionamento. Você se torna uma referência quando você faz um trabalho como o que a doutora Luciana Rezende está fazendo. Entregando de uma forma precoce, atemporal, aquilo que existe de melhor, mais moderno, mais seguro para o seu paciente. E aí eu acho que o Instagram é um pouco do reflexo disso. Ela tem um pouco da doutora Luciana, tem um pouco da pessoa Luciana. Exato. Né? E as pessoas têm que ver que nós somos normais. Eu acho uma pena que você começou tarde, né, Rafa? Porque quem acompanha o Dr. Rafa, ele já começa o Instagram um bom dia para um novo dia, com uma energia tão forte. E ele que traz contagia, muito, né? E ele traz mensagens tão lindas que, se você parar um pouquinho para refletir, escutar o que ele tem para falar ali, pode melhorar seu dia e te dar aquela energia para poder seguir em frente. A Lu falou de propósito. Em cada fase da sua vida, você tem um propósito. E esse propósito ele vai mudando com o passar do tempo. Quando eu comecei minha carreira, eu tinha um propósito de transformar a minha vida. Óbvio. É um propósito existencial, né, Lu? A gente começa querendo mudar a nossa vida. Aí quando você melhora um pouquinho, você, na minha época, chamava de secretária. Você queria mudar a sua vida e da sua secretária. Um dia você deixa de ser presa, você vai mudar a sua vida, da sua secretária e da sua social media, que na época era a sua relações públicas. Depois você passa a ter assistente, depois você passa a ter 20 assistentes. Então, em cada fase da sua vida, se seu propósito é transformar vidas, você só vai aumentando o número de vidas que você transforma. É verdade. Hoje, com a Dr. Laser, eu tenho a felicidade de buscar todos os dias na minha vida transformar a vida de 600 consultoras Dr. Laser e 600 famílias que estão por trás. Eu pertenço à última geração de diretoria homem da Dr. Laser. Todos os cargos estratégicos da Dr. Laser hoje são preenchidos por mulheres. E uma das coisas que mais me apaixonou nesses 25 anos trabalhando com mulheres
foi ver quantos lares são comandados, são providos por mulheres. Então, o Bom Dia, ele é reflexo da ideia de, através daquele pedacinho de dia ali, levar alguma coisa de verdade que eu faço na minha vida, que eu carrego na minha carreira, para as pessoas que estão ao nosso redor. Porque o dinheiro, ele deixou de ser propósito, tal não a 25, mas a 23, a 24. Né? O Papai do Céu foi tão generoso comigo, com a minha vida, com a minha carreira. Né? As pessoas às vezes perguntam, Rafa, por que você ainda dá aula? Por que você está perto das pessoas? Porque eu amo, gente. Hoje a Lu me deu um presente aqui que eu vou para casa com ele. Se um profissional do tamanho da doutora Luciana Rezende teve numa palavra, numa frase, num pedacinho, alguma coisa que fez ela mudar a prática dela, lapidar a prática dela, porque ela não vai mudar, ela é um profissional de excelência. Cara, eu ganhei meu dia, eu ganhei minha semana, eu ganhei meu mês, porque ela está fazendo o mesmo. Ela está indo para o EFA agora, ela está indo para Madrid e Barcelona, não tem sponsor não, tá? Para a galera que está ouvindo, né? Não tem patrocínio não. Não tem, não. Ela está indo para doar para 30 pessoas. Você, no mundo que a gente vive hoje, tem uma pessoa como a doutora Luciana, que vai pegar um avião, que vai passar 7 dias transformando a vida de 30 profissionais que vão estar lá. O que leva a fazer isso? Posicionamento? Posicionamento é proposta. Posicionamento não é referência, não é combustível para isso. É forte, né, Rafa? Pessoal, eu gostaria de tocar em um tema que nós estamos vivendo hoje no Brasil, um tema de conflito, dessa questão do judiciário. O que isso pode impactar no nosso mercado, que hoje está entre o top 3, top 4 maiores mercados de estética do mundo? O que esse conflito entre Brasil, Estados Unidos, sanções, judiciário, o que isso pode impactar no nosso mercado, doutora Lu? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, eu acho que o mercado da estética pode até ser um pouco impactado, mas é um mercado que ele anda meio paralelo. Não sei se o senhor concorda com isso. Totalmente. Porque é um mercado, a estética é um mercado. Às vezes a mulher está, por exemplo, né, uma mulher está até deprimida, se sentindo mal, preocupada, mas ela vai lá, faz um procedimento estético, se sente melhora ali daquele momento, talvez de tristeza. Então, eu acho que impacta sim com relação ao quanto será investido. Mas eu acredito que a estética é um setor, ele anda um pouco paralelo a essas questões. Eu acho que impactou, talvez, nessa decisão do EFA de viajar para o exterior, talvez tenha, né, alguns profissionais ali de saírem das suas clínicas e se dedicarem um tempo em outro país para estudar, talvez tenha impactado mais na vida do profissional, que a pessoa fica com um pouco de medo de fazer o investimento, apesar de que ele terá o retorno desse investimento, mas as pessoas ficam mais preocupadas. Eu acho que nessa questão aí de você procurar uma especialização, um curso fora do país, talvez impacte mais do que no dia a dia mesmo ali da clínica. O acesso à tecnologia, por exemplo, você acha que talvez uma grande gigante igual a Mesoestética, que está querendo chegar, se consolidar aqui no Brasil, alguma outra que possa querer vir, possa mudar de direção e de repente ir para outro mercado e isso de alguma forma não beneficiar a população e os profissionais que acabam tendo que importar a tecnologia e os produtos, de repente estando aqui, você acha que pode fazer uma diferença? Nós somos de uma geração
eu e a doutora Lu, é do sou brasileiro e não desisto nunca. Nós sobrevivemos à pandemia, né? Nós passamos, assim, eu acho que a última coisa que faltava ao Brasil era a pandemia, porque se a gente olhar para o tempo, nós passamos por tudo. A estética A estética sobreviveu mesmo à pandemia. Sim. Então, assim, é uma coisa muito importante que tem que se separar. Eu acho que nós vivemos uma grande crise de confiança. Exatamente. O que é isso? Se a televisão contamina meu ouvido, se a internet contamina meu ouvido, aqui eu não estou falando de vermelhinho, azulzinho, gente, nada disso. A gente está falando de polarização. A polarização é o quê? Um pedacinho pensa de um jeito, um pedacinho pensa de outro. E os dois pedacinhos não se conversam de jeito nenhum. Isso é péssimo. Porque diverso e diálogo é o que sempre leva a gente a algum lugar. O que a gente tem que recuperar é a confiança. Por quê? Uma pessoa decide comprar um carro se ela não tem, porque ela não tem. Ela quer mudar de vida. Mas se nesse meio ela imagina que daqui a 2 anos ela pode não estar empregada, ela traz essa decisão. E quando ela traz essa decisão, a economia não gira, o nosso consultório não vende. A mesa estética não vende. O fabricante não vende, o restaurante não vende. E isso gera uma crise, às vezes, sem um objetivo palpável. O que a gente tem que recuperar? Entender que o governo federal está lá em cima. O que a gente vive é um microambiente, é o nosso bairro, é a nossa cidade, é o nosso estado. É muito mais próximo de nós do que o grande. E eu não estou fazendo apologia do bem e do mal, eu estou falando assim, nós temos que nos unir para recuperar a confiança do empresariado, para recuperar a confiança do aluno, para recuperar a confiança do paciente, porque é isso que está atrasando as coisas. Materialmente, o mercado brasileiro é gigantesco. Então, nenhuma indústria vai querer estar fora daqui. Exato. Nós estamos falando do seguinte, você tem o mercado americano, o mercado chinês e o mercado brasileiro. E é um dos que mais consome estética no mundo. E que ama o novo. Porque existem mercados mais conservadores. Então, isso faz da gente muito atraente. A gente tem que dar as mãos para, seja com A no poder ou B no poder, a gente fazer as coisas acontecerem. Eu vi uma entrevista do Paulo Leman, ou do Beto Sucupira, agora não vou lembrar qual dos dois foi, essa galera que são empresários incríveis, ele falando o seguinte, galera, acorda, o Brasil não vai ser país de primeiro mundo, as coisas no Brasil são assim e ponto. O que ele está dizendo? Ele está dando uma injeção de desesperança? Não. Ele está dizendo o seguinte, que a gente tem que se preocupar com isso aqui que você está fazendo hoje. Você está transformando a vida de um monte de gente que teve acesso a 1 hora com a doutora Luciana contando o que ela faz no consultório dela. Se o cara que é jovem pegar um Instagram da doutora Luciana Rezende, com Z Biomi, e escrever para ela e for mentorado por ela, a carreira dele vai mudar. O que você está conectando? O jovem ao cara que tem experiência, ao cara que faz com excelência. Se ele escapar de passar por algumas situações, né, que a gente passou, quando você não tem ninguém para te ensinar, você transformou o mercado. Eu acho que é isso. O Brasil não vai parar, não. Para esse profissional que ele está assim, desesperado com esse momento, ele tem que ir sem medo, com medo, como que é? Só vai, né, doutora Lu? A verdade que você falou, o Brasil, ele acho que vai sempre ter algum problema, crise. Então, se você se apegar nisso, realmente a gente fica estagnado, né? A questão é o que eu posso fazer de diferente, qual o resultado que eu posso entregar, que isso vai dar mais confiança para o meu paciente e vai chamar mais atenção dele para que ele queira fazer o procedimento comigo. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo.
É isso aí, pessoal. Pena que o tempo nosso ele é 1 hora ainda, né, Rafa? Mas Vamos aumentar esse tempo, a vamos aumentar. gente gostaria de ficar aqui horas e horas escutando, né, uma profissional assim qualificadíssima que está compartilhando esse conhecimento com a gente, né, essas histórias. Conta mais um pouquinho aí para o pessoal sobre a doutora Lu, o que você ainda não falou que você gostaria de falar para quem está nos assistindo? O que eu gostaria? Eu gostaria de falar para os profissionais que ainda não se abriram para o novo, né? Que ainda estão lá na fase de só amenizar rugas e de volumetria, né? Para que eles acordem para essa nova geração aí de bioestimuladores de colágeno, a nova geração de produtos que nós temos hoje no mercado, porque os profissionais que ficarem apegados ao passado serão engolidos, porque hoje as pessoas não querem mais resultados sem excelência, né? Todos que nos buscam querem aí o melhor. E o melhor hoje a gente pode oferecer com essa nova geração de bioestimuladores, juntamente com os preenchedores e outras substâncias. E essa nova geração, ela chegou muito rápido, né, Rafa? Estamos falando, de repente o pessoal acha que isso é de 20 anos atrás, e nós estamos falando de uma coisa assim que muda muito rápido, né? Um beijo no coração de todos os biomédicos e as biomédicas que estão aqui com a gente. Eles transformaram o mundo da estética regenerativa. Os biomédicos foram capazes, as biomédicas foram capazes de sintetizar moléculas que são iguais às que você tem dentro do seu corpo, do meu corpo, do corpo da doutora Lu, e fazer com que o seu sistema imunológico entenda que aquilo é seu. Isso são os peptídeos biomiméticos, os peptídeos que copiam a vida. Se não fossem os biomédicos e as biomédicas, isso jamais chegaria no mundo. E não é no mundo da estética, é no tratamento do câncer, é no tratamento do Parkinson, é nos novos tratamentos de remodelagem do músculo cardíaco. Existe um mundo que está vindo agora, que começa mais ou menos ali, 2018, 2019, quando as empresas, as grandes farmas, viram farmas de biotecnologia. Gente, se a gente pensar a velocidade que foram feitas vacinas de RNA, não importa se você gosta da vacina ou não, mas o legado que vai ficar para a construção de novas vacinas, de medicamentos que chegam com perfeição. A hidroxapatita nano é uma coisa muito interessante. Essa ideia do nano, da hidroxapatita, era uma hidrox que era usada para levar fármacos de forma correta a um alvo específico para o tratamento do câncer. Não tem nada a ver com estética. E hoje está explodindo no mercado. E hidroxapatita existe há 60 anos. Só a forma de entregar ela já mudou isso. Peptídeos biomiméticos transformando, fazendo uma revolução, permitindo a gente conversar aqui. A gente ia conversar sobre estética regenerativa, era aquele papo, o sol, meio distante, meio né? distante. Agora o convite que a doutora Luciana fez aqui a toda a audiência é: acorda, desperta, porque o novo já não é mais novo. Exato. Para alguns profissionais já é a realidade do dia a dia. E quem não se adaptar a isso vai ficar fora. Vai ficar fora do mercado. Vai morrer mesmo que bata o dedinho, né? Aproveitando esse último minutinho para se despedir de quem te acompanha. Fica à vontade, doutora Luciana. Eu quero agradecer imensamente esse convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, Felipe, com o doutor Rafael, que é meu companheiro aí, meu colega, né, de trabalho, de Espanha, de EFA. Queria dizer que eu estou muito feliz realmente de poder estar aqui compartilhando um pouco do meu conhecimento, né, e trazendo aí para os profissionais esse futuro que na realidade já é um presente, que é a nova
que é um novo presente, que é a nova geração de bioestimuladores de colágeno. E o presente maior hoje foi receber essa A doutora estrela. Luciana aqui, né, gente? Estrela é Um ótimo. presente. E a elegância, né? Eu espero que tenham me filmado muito de lado, né? Porque ela tá infinitamente melhor que a gente, né? A luz dela tá iluminando mais do que a nossa luz aqui hoje no estúdio, né? Obrigado de coração. Eu que agradeço. Pessoal que assistiu, quem ainda não se inscreveu no canal do Dr. Esteta Podcast, já se inscreva aí, marque o sininho para receber notificações do Dr. Esteta, compartilha com um coleguinha que é profissional, compartilha com quem gosta de ter acesso a esse tipo de conteúdo, que vai nos ajudar muito. E um obrigado quem acompanha. Até a próxima. Até a próxima.